Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Nesta quinta-feira, 30ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Jesus nos apresenta um Deus em forma de galinha com os seus pintainhos. Uma imagem belíssima que vamos meditar juntos. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho começa com os fariseus dizendo a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Na verdade, os próprios fariseus estão incomodados com o ministério de Jesus. Jesus que atrai muitas pessoas, que cura doentes, leprosos e que está se tornando uma ameaça para eles. E Jesus, de forma veemente, diz: Ide dizer a essa raposa. Por que raposa? Raposa é um animal ardiloso e traiçoeiro, assim como é Herodes e como são também os próprios fariseus, que eles não enfrentam Jesus no tete-a-tete, mas de forma indireta. Por isso que esse discurso de raposa se refere também aos próprios fariseus, que foram os fariseus que mataram os profetas, os fariseus que, na verdade, representam o judaísmo. Esses fariseus que representam a lei, os mestres, aqueles que defendem, digamos assim, a ortodoxia da lei judaica. Por isso que esse discurso de raposa tanto pode se dirigir a Herodes como também aos próprios fariseus. A raposa é um animal que vive à espreita, aguardando o momento de atacar sua presa. E os fariseus, na verdade, sempre estavam querendo que Jesus caísse numa armadilha. A raposa, na verdade, revela tanto a personalidade de Herodes, que ataca se escondendo, como também a personalidade dos próprios fariseus, ou seja, dos doutores da lei, dos mestres, daqueles que representam o judaísmo. E Jesus não arredou o pé de sua jornada itinerante e disse: Faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Jesus disse, na verdade, eu não vou sair daqui neste momento. Não havia chegado o tempo para Jesus deixar o mundo. Sua obra ainda não havia sido concluída. Por isso que nenhuma força da terra, nem Herodes, nem os próprios fariseus, nem os doutores da lei, nada afastará Jesus de sua missão e impedirá que ele continue o seu projeto de salvação. Amados irmãos e irmãs,
Não há dúvida que nós também vamos encontrar muitas raposas em nosso caminho, mas Jesus nos repete constantemente: não tenhais medo, tende fé somente, não tenhais medo. Poderíamos nos perguntar, diante das ameaças que o mundo nos oferece, estamos dispostos a dar a vida por Cristo, Ele que deu a vida por nós? Amo a Cristo a ponto de entregar a minha vida por Ele? E depois desse discurso forte e veemente contra Herodes e também os fariseus, nós vemos a ternura de Jesus. Ele muda o tom de voz e vemos o pranto de Deus. Jesus, de forma belíssima, nos apresenta uma das imagens mais belas e plásticas e simples da ternura de Deus. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Que imagem bela! Quando eu era criança, eu com meu irmão gêmeo, Antônio José, nós costumávamos de manhã cedo sempre observar as galinhas. E mamãe criava muitas galinhas. E tinha algumas que chocavam os ovos e nasciam mais de 20 pintainhos. E quando chovia, aquela galinha, ela como que se acomodava, ela conseguia se esparramar. E os pintainhos conseguiam proteção e conforto e abrigo debaixo das suas asas. E é essa imagem que Jesus utiliza para demonstrar o amor do Pai para conosco. É aquele Pai que nos ama num Filho que abriu os seus braços, na verdade são as suas asas, na cruz e nos acolhe. Esse Jesus como que se adapta a nós, se integra a nós, como que se converte a nós. Mas nos diz o texto, que infelizmente recusamos. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, e vem aqui a tragédia. Mas tu não quiseste. Este Evangelho retrata a dor de nosso Senhor, porque o seu amor é rejeitado. Deus ama o homem, mas nem sempre esse amor é correspondido. A imagem de Jesus chorando por Jerusalém, diz o Papa Francisco, nos faz entender um pouco desse amor. Jesus chorou, ele chora por Jerusalém, e nesse pranto está toda a impotência de Deus, ou seja, sua incapacidade de não amar, de não se separar de nós. Há uma coisa que Deus é muito fraco, é em não amar o homem. Uma das imagens mais belas da missão de Jesus nós encontramos no Evangelho de hoje. Essa imagem da galinha evoca o rosto materno de Deus, que como uma mãe gentilmente acolhe os seus filhos sob o manto e oferece-lhes proteção. Mas infelizmente nós o rejeitamos. Esse lamento de Jesus, essa queixa de Jesus é um transbordamento de sua dor endereçada a Jerusalém. Jerusalém que os judeus chamavam de Santa. No entanto, Deus fez tudo para que os fariseus, para que os mestres da lei, os doutores da lei, enfim, todo o povo de Israel se mantivesse unido como uma galinha e os seus pintainhos.
porém Israel não quis. Nas proximidades do Monte das Oliveiras, onde se deu o pranto de Jesus, o choro de Jesus, construiu-se uma capela em formato de uma lágrima. O arquiteto foi o italiano Antonio Barluzzi, que em 1955 construiu esta capela intitulada Dominus Flevit, ou seja, Cristo chorou. E naquele local se construiu esse pequeno santuário em forma de uma lágrima. E no interior desta pequena capela há um ícone no altar, cravado no altar, representando a galinha com os seus pintainhos. E há uma janela aberta atrás do altar, por onde se pode ter uma visão belíssima da cidade de Jerusalém. E esta capela é em formato de uma lágrima. E hoje, amados irmãos e irmãs, Jesus continua ainda a chorar por nós. Muitos negam a própria igreja, inclusive até os católicos. Essa galinha que acolhe os pintainhos, nós podemos também atribuir à imagem da igreja. A imagem dessa igreja que, como mãe, acolhe os seus filhos. E se nela há uma mácula ou uma mancha, é porque eu e você estamos nela. Se há alguma ruga nesta igreja, é porque ela assumiu essa ruga. Porque a mãe assume as dores do filho, como nosso Senhor, que é santíssimo, para erradicar o pecado, o assumiu. Mas sabemos que Jesus é santíssimo e a igreja também é santa. Jerusalém, Jerusalém, tu foste o local onde Davi construiu os palácios de justiça. Jerusalém, Jerusalém, tu foste o local onde Salomão construiu o templo. Jerusalém, Jerusalém, tu foste o local onde estava a arca da aliança, o lugar onde estava a menorá, o lugar onde acontecia o sacrifício dos cordeiros e se celebrava a Páscoa. Como não chorar diante de ti, do fechamento do teu coração? Essa Jerusalém expulsou Jesus, o Filho de Deus, para fora dos seus muros e o crucificou no Monte Calvário. Jerusalém, Jerusalém. Nós podemos tirar o nome de Jerusalém, Jerusalém e dizermos Antônio, Antônio, João, João, Paulo, Paulo. Podemos fazer essa substituição, porque de alguma forma nosso Deus ainda chora a nossa infidelidade. Na parábola do filho pródigo, nós podemos sentir a dor do pai, daquele pai que fica aos prantos em casa, enquanto o filho o deserda, dá-me a parte da herança que me cabe. E esse filho sai. No entanto, este pai fica à espreita, à janela, à espera desse filho. E quando ele se aproxima, o pai corre ao encontro. E nos diz São Lucas que o pai cai sobre o filho, olha, está aí as asas, a acolhida, e o beija. A agressão de Deus para com o filho pecador é o beijo da reconciliação. E este pai lhe dá o manto, não o manto do filho, porque o filho levou tudo que estava na casa do pai. Este manto, na verdade, é a veste do pai, é a misericórdia do pai. Este pai agride o filho através do amor escandaloso, a ponto de lhe colocar um anel no dedo, para que a aliança que foi quebrada seja agora restaurada. A agressão desse pai é pura misericórdia. Aquele filho que estava descalço como escravo, agora recebe sandálias e é filho desse pai que se manifesta na imagem feminina, na imagem materna, para nós lembrarmos que muito mais do que Pai, Deus é mãe.
como disse o Papa João Paulo I. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.